Se você já conhece o Mais Retorno há um tempo mínimo que seja, já deve ter notado como a gente gosta de fundos de investimentos. É uma alternativa que dá acesso a investidores, mesmo com pouco dinheiro e conhecimento, a alternativas sofisticadas de investimentos que vão fazer o dinheiro dele render muito mais, correndo, claro, menos riscos desde que você faça uma boa seleção e também diversifique os seus investimentos. Mas também não é uma coisa fácil, não é só sair comprando qualquer fundo. Você precisa escolher bem os fundos que você vai colocar o seu dinheiro. E por isso no Economista de hoje a gente vai listar aqui 5 itens que são primordiais, que você deve tomar muito cuidado e analisar antes de escolher o seu fundo. Mas antes de conhecer esses itens, aquele nosso ritual padrão. Se inscreve aqui clicando no botãozão vermelho, clica no sino de notificações para receber as novidades que a gente publicar e também no joinha para esse vídeo ganhar muito mais alcance e chegar a outros investidores. O primeiro item pode até parecer meio bobinho, meio óbvio, mas eu preciso reforçar aqui que você precisa olhar a rentabilidade relativa daquele fundo que você está interessado em investir. Porque até algumas pessoas, quando querem vender os fundos ou qualquer coisa assim, vão te dizer uma informação, né, que não é necessariamente a mais completa. Ah, esse fundo aqui rendeu 1% no mês, rendeu 2% no outro. Ei, 1% é bom? 2% é bom? Né? Como é que você sabe? Como é que você compara isso? A rentabilidade relativa vai fazer isso para você automaticamente. Porque ela é relativa, né? Ela é em relação ao índice de referência, que é o trabalho desse fundo, né? Ele se compromete a bater esse índice de referência. Então, se você olha a rentabilidade relativa e ela for menor do que esse índice essa rentabilidade relativa, quer dizer então que esse fundo não fez nem o trabalho dele de bater o benchmark, né? Esse índice de referência. Por exemplo, você vai lá e olha um fundo que deu 10% de rentabilidade no mês. Pô, baita fundo, né? Aí quando você olha o Ibovespa, né, era um fundo de ações, o Ibovespa deu 15% naquele mês. É um bom fundo? Não, né? O segundo item que você sempre tem que olhar é a volatilidade de um fundo. E aqui é importante destacar algumas coisinhas. Primeiro, volatilidade não necessariamente é ruim. Se você não tiver volatilidade, você não vai ter um rendimento muito acima da média. Com baixa volatilidade, que é aquele sobe e desce do mercado, né? Um dia uma cota está alta, no outro dia ela está menor, né? O valor da sua aplicação. Então quando essa movimentação é grande, provavelmente a chance de que você tenha um resultado maior a longo prazo também é maior. Quando ela é pequena, o seu resultado não deve ser muito mais do que a renda fixa padrão. Mas é importante que você saiba, pelo menos, que se você investiu num fundo que tem bastante volatilidade, você está preparado para aguentar essa movimentação. Olhando a volatilidade, você já tem isso de forma clara. Agora, o segundo ponto também é que tudo bem, a volatilidade não é necessariamente um problema. Mas se você tem um fundo que entrega um retorno X, né, um fundo 1 que entrega um retorno X, e um fundo 2 que entrega exatamente o mesmo retorno X, só que o 1 tem mais volatilidade que o 2, ou seja, ele sofre muito mais para entregar o mesmo retorno que o segundo fundo, aí, nesse caso, a volatilidade alta é um negócio ruim, não é muito interessante. Então sempre olhe a volatilidade antes de escolher o seu fundo. O terceiro item que é bom você sempre dar uma olhada antes de investir num fundo é o drawdown. Esse nome complicadão, feioso aí, quer dizer, na verdade, o movimento negativo que um fundo tem durante um período. A gente faz um gráfico que a gente só vai contabilizar as perdas, né? E os ganhos eles só vão contar quando o fundo estiver negativo, né? Até recuperar o estado zero dele. Para que isso serve? Porque quando você olha o gráfico de rentabilidade, depois que o fundo já subiu um tanto, ele pode cair, mas parece que você não perderia dinheiro naquela época. Só que isso não é muito claro, porque você está olhando o histórico completo de um fundo, você não entrou exatamente no começo do fundo, você pode ter entrado ali no meio, justo no momento que ele começou a cair. E aí o drawdown vai te mostrar perfeitamente. E se você tivesse entrado no pior momento desse fundo, justo quando ele começou a cair, quanto dinheiro você perderia? Quanto tempo levaria para esse fundo recuperar esse prejuízo que ele te deu? O drawdown vai te mostrar isso de forma muito simples. É só você olhar ali o fundo, né, o pior período que o fundo mais caiu, e olhar quanto tempo ele levou até chegar a estaca zero de novo. Você já consegue ter uma noção. Então, se esse fundo é um fundo que, primeiro, tem grandes quedas, né, tem um período, você pode ter um período grande, e segundo, tendo esse problema, quanto tempo ele leva para se recuperar. Então, sem dúvidas, drawdown vale a pena você sempre olhar quando estiver escolhendo um fundo. O quarto item que você pode dar uma olhadinha e vai te dar uma boa dica do que os próprios investidores, os próprios cotistas desse fundo estão pensando sobre ele, é a evolução de patrimônio e principalmente do número de cotistas desse fundo.
Então quando um fundo está indo muito bem, apresentando ótimos resultados, todo mundo acha lindo, maravilhoso, quando você olhar lá o gráfico de cotistas, você vai ver que ele vai fazer uma curva maravilhosa, vai subir. Inclusive quando esse fundo principalmente abre nas principais corretoras, ele sobe quase que 90 graus, uma coisa maravilhosa, sobe inclinadíssimo. Agora, quando esse fundo começa a não ir bem, começa a acontecer algumas coisas que não estão agradando muita gente, na mesma velocidade que esse negócio sobe, ele começa a cair também, né? Então, uma forma de você saber o que as pessoas, os próprios cotistas estão achando daquele fundo, é ver como é que está esse gráfico de cotistas. Se ele está subindo, e principalmente se ele está ali até meio que parado andando de lado, quer dizer que esse fundo já cresceu tanto que ele fechou para novas captações, ele não aceita mais clientes de tão grande que ele já está. Então provavelmente é um fundo muito legal. Agora, você está olhando um fundo, você talvez até está achando interessante, até porque talvez alguém te ofereceu, e aí você vai lá no gráfico de cotistas e o negócio está em queda livre, provavelmente tem alguma coisa errada com esse fundo. Então, no mínimo, acende uma luz amarela e fica bem esperto antes de investir. E o último item, ele vai te dar a resposta mais mastigadinha possível para aquela pergunta que geralmente o investidor faz. Qual que é a relação de risco-retorno desse investimento? Ou seja, vale a pena correr o risco desse investimento para ter o retorno que ele dá? O índice de Sharpe vai te responder exatamente isso. Então, primeiro, se você tem um investimento que tem um índice de Sharpe menor do que zero, ou seja, negativo, quer dizer que a resposta é não. O risco-retorno desse fundo não compensa. Entre esse fundo ou um título de renda fixa que não tem risco ali, por exemplo, é muito mais negócio você investir no título de renda fixa. Agora, se o valor for positivo, né, for maior que zero, aí sim, esse fundo é mais interessante você investir nele do que num título de renda fixa simplesão ali, aquele que paga 100% do CDI, por exemplo. Agora, quando você está olhando mais de um fundo, esse indicador também é interessante, porque quanto maior for esse número, se esse número for 0,5, se ele for 1, 2, quer dizer que melhor é essa relação de risco-retorno. Então, se você estiver olhando mais de um fundo, você vai investir naquele fundo que tiver o maior número do Sharpe. Nunca olhando só esse indicador, mas ele já vai te dar uma boa dica. E aí, gostou dessas dicas? Então agora eu vou ter que fazer um merchanzinho para você, porque na verdade eu só dei uma pincelada nelas. Espero que você tenha gostado, porque realmente elas facilitam muito o seu trabalho na seleção de um bom fundo. Mas como eu disse, é apenas uma pincelada. Se você quer saber exatamente como que a gente escolhe um fundo aqui no Mais Retorno, os pontos que a gente gosta de olhar, alguns cases, algumas formas de coisas que a gente já passou, inclusive todo o conceito de fundo, como que ele funciona, quais são os benefícios deles, inclusive as desvantagens dos fundos, tudo isso a gente conta no nosso treinamento exclusivo Mestre dos Fundos, que eu mesmo ministro. Então se você quer saber mais sobre fundos, quer também se tornar um mestre dos fundos e escolher fundos legais para você ter em carteira, recomendo muito que você faça esse nosso treinamento e o link eu deixo aqui na descrição para saber mais. Se quiser mais detalhes também, nos chama lá no chat que a gente passa para você. E claro, né, se você também ficou com dúvida, pô, muito bonitos esses números aí, esses índices, esses indicadores que você contou, mas onde é que eu vou ver essas coisas? Olha, se você ainda não sabe, é porque você só conhece ainda também só a ponta do iceberg ali, só um pedacinho do Mais Retorno. Porque hoje a gente tem a melhor ferramenta de análise e comparação de fundos do Brasil. Então você só vai lá acessar o Mais Retorno, procurar, você vai ir lá em Busque Fundos, você acessa a nossa ferramenta e vai procurar qualquer fundo do Brasil, qualquer fundo que esteja em operação ou não, né? Qualquer fundo que já tenha sido negociado aqui no Brasil vai estar nessa nossa plataforma e com todas essas informações que eu contei nesse vídeo de hoje, mastigadinhas para você lá. E claro, se fica com qualquer dificuldade, nos chama no chat e também faz o nosso curso Mestre dos Fundos. Agora, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar também com outros amigos que investem em fundos e que você sabe que pode ajudar fazendo eles investirem em fundos muito melhores conhecendo essas dicas. Ah, e antes que eu esqueça também, né? Deixa o seu comentário aqui sobre essas dicas, sobre experiências que você já teve, outras dicas para investir melhores em fundos. Um grande abraço e bons investimentos!